Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo de como você vai conseguir aí criar, desenvolver aqui, utilizando o site Tinkercad. Se em algum momento eu mencionar o programa ou tudo mais, mas fica a referência que aqui eu estou utilizando essa ferramenta, essa aplicação, ela roda diretamente no site, o site do Tinkercad. Então você não precisa instalar nada no seu computador, tá ok? Aí a gente vai desenvolver aqui uma polia para utilizar a correia redonda. No meu caso aqui, o segmento do processo ou o continuar do processo, essa peça ela vai ser impressa em uma impressora 3D. Só que fica a referência, seria possível fazer isso em uma CNC Router? De maneira inteiriça em uma CNC router comum, a mais convencional, que tem os três eixos X, Y, Z, não seria possível fazer a peça inteiriça ou a peça sair de forma inteira da máquina, vamos dizer assim, já pronta. Mas eu poderia trabalhar com a usinagem de duas metades e também chegar num resultado semelhante. Aqui, quando eu estiver no processo de desenhar, em um determinado momento a gente vai ter a polia mais simples, que seria simplesmente um vazado. Essa daqui ainda ela tem o rebaixo para colocar um rolamento. E nesse ponto aí eu explico, porque a grande questão da limitação da CNC é que a máquina ela vai observar, vamos colocar da seguinte forma, ela vai observar o objeto que você coloca lá, se você colocar esse objeto 3D assim. Ela vai reconhecer essa profundidade aqui e tal, mas ela não vai reconhecer isso daqui que está aqui embaixo. Ela vai enxergar simplesmente isso, ó, porque a fresa ela vem até aqui, ela sobe, vai fazer essa borda, vai descer aqui e tal, vai subir do outro lado, mas ela não vai reconhecer essa parte. E vamos dizer aqui são pontos negativos da peça, pontos que estão recobertos se você olha simplesmente por uma visão da parte superior, como é mais ou menos assim que uma CNC de três eixos entende ou visualiza a peça. Agora, no caso de uma impressão 3D, ela vai imprimindo por camadas, por finas camadas e tal, então ela não é um problema isso daqui, ela vai imprimir aqui certinho e já sai a peça pronta. Mas vamos lá, então vamos dar andamento aqui na criação. Eu vou apagar essa que eu fiz aqui. A gente vai começar aqui pegando um cilindro. O cilindro aqui, ó, ele traz algumas informações. Aqui simplesmente diz se ele é um sólido ou se ele é um orifício. Sempre que é o sólido, é uma peça, vamos dizer ali que ela tem massa e ela vai ser utilizada para se somar a alguma outra. Se ela for do tipo aqui orifício, mas eu prefiro mencionar uma peça de subtração, quando a gente clica ela vira uma peça de subtração, toda vez que eu combino ela com o sólido, a parte dela que está tocando no sólido é removida. Então é uma peça de subtração, por assim dizer. Mas enfim, aqui a gente vai utilizá-la como sólido. Aqui é importante essa questão aqui desses lados, ó. Esses lados, eles dizem referência ao seguinte. Quando você dá mais um na peça aqui, ó, se você sair contando aqui, ó, por mais que isso daqui é um cilindro, se você olhar de longe aqui e tal, é um cilindro, tá? Redondo e tal. Mas, para um aspecto assim de você observar bem detalhadamente, aqui vai ter pequenos segmentos de retas formando esse cilindro. Então, quanto mais você aumenta aqui a quantidade de lados, aqui o limite é 64, ele fica, vamos dizer assim, mais perfeito, mais liso. Então, sempre trabalhe com ele aqui no limite, a menos que o seu projeto de fato seja alguma coisa que exija ele mais nesse formato quadradinho. Mas, enfim, aqui 64 é o limite. Nesse ponto, a gente começa a colocar aqui algumas características na peça, no que se diz referente a que espessura que vai ter essa polia. Qual é o tamanho dessa polia. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou colocar 12 milímetros de altura. Por quê? A correia redonda que eu vou utilizar aqui, ela tem um diâmetro aproximado ali de 5 milímetros. Então eu estou considerando aqui mais 3,5 para cima e 3,5 para baixo é mais do que o suficiente para minha aplicação. Aí cada um considera
essa situação aí do primeiro aspecto, que é o tamanho, a espessura dessa polia. Agora vamos dar as dimensões para ela aqui. Então, como é redonda, redondinha, perfeita, se for 30, tem que ser 30 por 30, 40 por 40. No meu caso aqui, a que eu vou imprimir, ela vai ter 30 por 30, né? Aqui nesse primeiro momento, essa que eu vou imprimir é para fazer alguns testes ali para ver se vai dar certo para minha aplicação. 30 por 30. E também considere o seguinte, tá? Se essa sua polia que você está desenhando, ela vai ter uma aplicação específica, no caso de redução, no caso de ampliação de rotação e tudo mais, você vai ter que fazer aquela relação. E daí, por exemplo, você vai ter que criar uma com... Você criou uma com 30, você precisa criar uma com 90, ou uma 30 e um 60, para ter a relação 2 para 1, 3 para 1. Só que entenda, porque aqui eu vou desenhar, não tem essa preocupação, mas tem algumas situações que você tem que levar em cálculo, em consideração. Que assim, se de fato eu quisesse utilizá-la para relação de redução e tudo mais, porque aquele rebaixo que a gente vai fazer aqui para correr a polia, se de fato eu quisesse que ela percorresse esses 30 aqui da circunferência aqui, do diâmetro desse cilindro, ela não poderia ter esse tamanho exato se eu for fazer aquela cavidade. Então ela teria que ser maior, e depois, quando fazer o desconto da cavidade ali, ela ficaria de fato com essa rotação de 30. Aí também tem outro aspecto de como você quer essa correia que vai correr aqui. No meu caso aqui, ó, eu vou fazer ela com 30 a polia, e a correia eu quero que ela pegue metade, ou seja, metade dessa correia redondinha ela pode ficar exposta e a outra metade vai ser a cavidade na peça. Eu estou só mencionando isso porque em determinadas situações vai ter a situação que a polia ela tem que recobrir a correia, tá ok? No meu caso aqui não tem problema dela ficar nessa questão de meio a meio. Então, enfim, eu vou me basear nesse 30 por 30, mas aí é só questão de variação para cada um, aí sabe a sua necessidade da aplicação. Para utilizar essa possibilidade de fazer esse sulco de maneira fácil, voltado para uma correia redonda, aqui ele tem esse item aqui, ó, que está chamado como torulo. Que basicamente aqui, olhando aqui, parece uma boia, alguma coisa do tipo, tá vendo? E agora vamos entender como que funciona aqui as configurações dele. Ele tem essa configuração do raio, a configuração do tubo e aqui a configuração do lado, desses lados aqui. O dos lados vale aquela mesma coisa. Quanto mais lados aqui tiver, mais ele vai beirar a perfeição. Agora aqui você tem que entender o seguinte, ó. Num primeiro momento, você considera o raio. O raio. Da mesma forma que esse cilindro aqui, quando eu vou criar ele também aqui, ele tem... ele poderia ter aqui o raio. O raio é sempre a metade. Se eu falo assim, ó, o raio é de 15 milímetros. Ou seja, o círculo ele vai ter 30. Só que aqui você tem que considerar os dois fatores ao mesmo tempo. Se eu colocasse aqui, ó, raio 15, ou seja, a primeira referência dessa peça é que ela teria 30. Só que se eu vier aqui, ó, ela está dando 35 por 35. Porque essa peça aqui, ela vai pegar o raio e o tubo, ela vai criar, ó, agora a gente coloca a medida do tubo, aqui está 2,5. Então eu tenho o raio, imagina que eu tenho o raio, aqui ó, raio 15, 30 por 30. Como eu estou colocando para ele criar um tubo em volta dessa referência de raio, ele vai criar 2,5 para dentro e 2,5 para fora. Ou seja, se eu tenho o raio aqui que daria 30 milímetros, e tem 2,5 para fora e
2,5 para fora desse outro lado em todo aqui o contorno, ou seja, são 2,5 com mais 2,5 com 30 do raio. Então, consequentemente, aqui teria 35. Do mesmo jeito, a parte interna, se eu considerar essa parte interna, baseia primeiro no raio que você escolheu. O raio é 15, ou seja, deveria ter 30. Na verdade tem, né? Só que a gente precisa imaginar esses 30. Só que eu vou descontar 2,5 aqui dentro desse lado e 2,5 aqui também desse lado e toda a circunferência aqui. Então é 30 menos 5. Aqui dentro, ó, tá dando 25 e aqui externo tá dando 35. Então aí cada um ajusta para sua necessidade, ok? Para mim aqui eu vou considerar o seguinte cálculo. Como eu quero aqui, ó, esse cilindro ele tem 5 e eu quero que tipo metade, esses 2,5 ele pode ficar aqui dentro e essa outra metade aqui, a outra metade externa, ela pode ficar para fora. Então, na hora que eu alinhar eles aqui, não tem problema. Então, nessa situação, para minha aplicação aqui, já está certo, que eu consideraria 30, né? Aí eu sei que vai ficar 2,5 para fora aqui, 2,5 para fora aqui. Eu calcularia aqui para dar 35. Eu partiria pelo raio, tá? O raio 15 dessa ferramenta, que daria o 30. E considera aquele 2,5 que fica para fora aqui, 2,5 para cá, 35. Agora eu seleciono esses dois aqui e eu vou utilizar esse recurso de alinhar. Aí, ó, conforme eu posiciono o mouse, eu não preciso nem clicar, ele já dá uma simulação aqui do que vai ser feito. Mas isso daqui é uma ferramenta de alinhamento. Primeiramente, eu vou alinhar aqui as formas no meio, nesse sentido, e nesse meio, nesse sentido. Aqui, tá vendo? Agora aqui tá bem alinhadinho. Só que se eu olhar nessa vista, ó, ele alinhou, ok? Mas só que ele alinhou agora aqui ambas as formas na base. Agora eu quero trazer essa ferramenta que vai utilizar para fazer a cavidade ali, o sulco. Eu quero trazer elas e alinhar elas no meio também, essa no meio dessa. Aí eu vou selecionar esse pontinho. Na hora que eu estiver olhando ali, ó, uma vista de lado. Tá vendo? Eu estou olhando de lado. Agora eu coloco aqui, ó. E ele trouxe essa daqui para o meio. Então aqui está feito. Então aquela questão que eu mencionei no começo, aqui no momento, ó, eu tenho duas peças que as duas são sólidas. Quando elas estão assim com cor ou nesse tipo de formato, se eu combino essas duas peças, o que acontece? Ó? Elas viraram agora uma peça única, não são mais duas peças, é uma peça única, mas como era dois sólidos, elas foram combinadas. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que isso daqui que eu estou utilizando para simular como se fosse a minha correia redonda, ela subtraia dessa peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer aqui, né? Você pode voltar pela setinha ou apertar Ctrl Z no teclado. Essa daqui eu vou transformar em uma peça de subtração, clicando aqui onde está escrito orifício. Tá vendo? Agora, quando eu combinar essas duas, a peça de subtração ela vai remover material da peça que é o sólido. Aí eu vou combinar aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, eu já teria aqui uma peça que já poderia considerar aqui como se fosse uma polia. Aí, dependendo do projeto de cada um, mas vamos seguir aqui o que eu pretendo fazer. Essa minha polia, ela vai ter um furo aqui no centro de 8 milímetros. 8, pode ser 8, pode ser 6, eu vou avaliar isso. Eu vou fazer com 6 nesse primeiro momento. Eu vou testar. Depois, se for o caso, eu amplio, né? Porque se eu fizer de 8, depois não tem como eu reduzir por 6 para 6 depois de impressa já. A não ser que eu faça outra, né? Mas enfim. Então vamos colocar agora aqui, ó. Eu peguei um cilindro, ele já veio na forma de orifício.
tem ele aqui na forma de orifício, ou se você quiser pegar esse e depois clicar, simplesmente ele transforma. Vamos colocar aqui as dimensões de 6. Opa. 6 por 6. Tá? Aqui na questão do tamanho não é importante, só é importante que ela esteja atravessando toda a peça aqui. Como é maior, não precisa nem ajustar aqui para o tamanho. Aí agora eu vou selecionar essas duas, vou utilizar a ferramenta de alinhar, vou alinhar aqui no meio, vou alinhar no meio certinho e quando você está fazendo o alinhamento, automaticamente você já está com as duas peças selecionadas. Se já está ok, as duas já está como você quer, uma é sólida e uma é a peça de subtração, então você já pode combinar ela aqui e eu já teria minha polia com furo. Nesse momento eu vou explicar aquela questão da possibilidade de fazer isso daqui em uma CNC Router. Se eu quisesse chegar no resultado de uma poliazinha como essa, por um processo de usinagem 3D, como seria uma possibilidade? Mencionando aquela questão, que a gente vai trabalhar duas metades. Então, para isso, o que eu precisaria fazer? Eu vou dividir essa polia aqui no meio. Eu vou fazer uma cópia, porque daí uma a gente aproveita para dar segmento nesse daqui até chegar ao ponto do rolamento. Eu posso duplicar aqui, ó. Quando eu duplico, ela cria uma cópia exatamente no mesmo lugar. Só que eu também posso usar o Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e para colar. Aí, dependendo da hora que você está desenhando seu projeto, cada uma das situações é melhor. Então, eu pegaria ela aqui, ó, e eu vou dividir ela para que se tenha a possibilidade de eu trabalhar ela em uma CNC Router. Então, aqui de altura, ó, ela tem 12, ou seja, a metade é 6. Para dividir ela no meio aqui, eu poderia utilizar o quadrado, eu poderia utilizar o cilindro, qualquer um deles vai servir. Eu só preciso que ele seja maior que isso daqui. Aqui a gente tem 30 por 30, né? 30 por 30, então eu vou colocar isso aqui tipo uns 35 por 35. 35, 35. Aí, o que eu faço? Eu vou ter que combinar essa peça com essa, exatamente posicionando essa na metade dessa daqui. Quando eu quero elevar uma peça aqui, porque no momento que eu crio assim, elas sempre estão em contato com a base. Esse azulzinho é a base. E eu posso tirar ela da base, utilizando a setinha aqui, ó. Tá vendo? Esse pontinho aqui, ó. Quando eu clicar nele e ir subindo, ó, ele vai subir até um valor. Eu posso ir movimentando com o mouse, eu simplesmente, nesse caso que eu sei aqui o valor exato, eu posso vir aqui no teclado. Calma aí. Calma aí que ela... Que às vezes se ele não reconhece o comando do teclado, ele usa um atalho de teclado. Ali era para digitar 6, só que ele executou um atalho de teclado. Agora vai. Eu posso digitar aqui 6. Aí ele elevou a minha peça, ó, com relação à base, 6. Agora eu só preciso alinhar elas bem centralizadas aqui. Vou selecionar essa outra e vou utilizar o recurso de alinhar. Eu vou alinhar no meio e novamente no meio. Tá vendo? Ela está posicionada certinho onde eu preciso. Aí eu vou utilizar a opção de combinar. Combinou um sólido com uma peça de subtração, o que tiver em contato com a peça de subtração vai ser removido. Tá vendo? Então eu teria aqui, ó, a metade da polia, que seria assim que eu precisaria trabalhar numa CNC Router, porque a CNC Router, novamente, entre aspas, ela vai ver a peça assim. Ela reconhece aqui essa diferença de altura no processo de usinagem 3D e tal, e conseguiria fazer essa metade. No caso da CNC, eu precisaria de duas dessas. Eu pegaria aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, usinaria duas metades
Depois que eu usinasse o material e tivesse as pecinhas prontas em mãos ali, aí eu simplesmente pegaria uma delas, né? Vou colocar aqui, digitar aqui o exato 180. Pegaria uma dessa, levaria aqui, ó, levar o 6, que é só para simular que, enfim, aí depois você teria que colar as duas metades. Eu poderia alinhar aqui no meio e no meio, tá vendo? Inclusive aqui, aí como está alinhado certinho, aqui no momento são duas peças, mas a partir desse momento, se eu clicasse aqui para combinar também, ele transformaria essas duas em uma. Mas aqui é só para simular a situação e a possibilidade de fazer essa polia em uma CNC router com esse cavidadezinho aqui para correia redonda. Então seria uma possibilidade, só que você teria que trabalhar com metades e posteriormente você colaria elas. Ou se fosse aproveitável assim, daí você faria uns furinhos para parafusar uma parte na outra e você teria aí da mesma forma a sua polia redonda. Agora aqui só para concluir aqui o processo, para ficar exatamente como tinha aquela inicial. Então aqui, além do furo simples para uma passagem para prender com parafuso, para um eixo ou alguma coisa do tipo, aqui eu vou imprimir, ela vai ter um encaixe para um rolamento também. Então aqui eu pegaria um cilindro, deixa eu aumentar aqui o número de lados, e aqui eu coloco o diâmetro do rolamento. O rolamento que eu tenho, ele é 22, mas por testes que eu andei fazendo na minha impressora, questão de retração e tudo mais, se eu fizer exatamente com 22 ele imprimir, ele entra muito tensionado na peça. Então eu prefiro imprimir aqui para fazer essa cavidade para o rolamento com 22,3, mais ou menos. Porque é melhor, no caso de rolamento de encaixe, se ficar muito folgado o rolamento, a gente consegue colocar depois uma fita para fazer uma compensação de folga, uma tira, alguma coisa do tipo. Agora, se tiver muito justo, às vezes, dependendo da peça, se você forçar o encaixe, a peça pode até quebrar. Tá? Um rolamento de ferro, uma peça de plástico, ficou muito justo, pode acontecer de quebrar. Então, eu prefiro aqui imprimir com 22,3. Tá. Então, 22,3. Aqui, nesse caso, como eu tenho... Aqui eu posso até considerar a diferença para colocar aqui e tal, mas aqui seria o ideal, ó, eu simular como se daqui fosse o rolamento. Ó, eu vou deixar ele com 7 de altura. Aí olhando de lado assim, ó, eu vou alinhar agora essa peça de subtração na superfície dessa daqui, ó. Vou utilizar a ferramenta de alinhar e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Daí ele alinhou em cima. Aí eu volto para essa visão aqui, meio. Ele está posicionado bem em cima aqui. Aí eu combino essa peça de subtração com a peça sólida e aqui eu vou ter a cavidade para o rolamento, ok? Então seria assim uma possibilidade aí de você desenhar uma polia para correia redonda, tá? Correia do tipo redonda, correia do tipo tubinho e coisas do tipo. Mas basicamente é isso, tá? Aí dependendo do projeto de cada um, tem aquelas considerações, se você estiver trabalhando com referências exatas para transmissão em sistema de transmissão, seja para ganho de força ou seja para ganho de velocidade, tá ok? Aí tem que considerar todos os parâmetros, mas assim você chega no resultado para poder fazer aí a sua poliazinha. Para quem for imprimir em 3D, aí é só exportar o arquivo STL, exportar ele para o seu computador, clicando aqui, ó, exporta o STL e posteriormente coloca lá, no caso da impressora 3D, o programa que eu utilizo é o Ultimaker Cura.
Aí lá ele cria o arquivo que a minha impressora vai ler para fazer essa peça. No caso, para quem for utilizar em caso de CNC Router, um programa, por exemplo, como Aspire, mesma situação, você exporta esse arquivo, aí lá no Aspire, na aba modelar, você vai utilizar a opção de importar, daí ele vai colocar essa pecinha lá dentro do programa Aspire. Lembrando que quando você coloca uma peça desse tipo, ela foi criada ela tem aqui vamos dizer assim, um reconhecimento de 3D e tal. Lá dentro do Aspire, você só vai conseguir trabalhar ela com o processo de usinagem em 3D. É uma peça em 3D, precisa ser usinagem em 3D. Estou mencionando isso porque muitas vezes no para CNC Router de uma maneira geral, algumas peças é melhor a gente utilizar uma combinação de processo de 2D e 3D, tá? Para que a gente tenha a possibilidade, porque alguns processos ele apresenta melhores resultados no 2D. Só dando um exemplo aqui, vamos supor que a pecinha fosse num formato que de fato ela permitisse fazer uma usinagem em 3D, mas na CNC, se fosse para fazer esse rebaixo interno aqui, ó, pelo processo de usinagem 3D, além de muito demorado, não chegaria a um resultado tão bom quanto se simplesmente eu colocasse isso daqui para fazer um rebaixo na CNC. Seria simplesmente considerado como um 2D. Ela viesse aqui, ela fizesse um rebaixo nessa área. Ok? Mas enfim, aí já é assunto de outro vídeo. Mas dessa maneira aí você vai chegar nesse resultado. Uma polia para correia redonda. Nesse caso aqui, mais especificamente, para uma correinha de 5 milímetros. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!